Olha, de acordo com dados do Vigitel, o Brasil está em um cenário de estabilidade no consumo abusivo de bebida alcoólica, com uma leve tendência de aumento entre as mulheres mais jovens. Já o consumo de tabaco vem diminuindo em todo o mundo, segundo um relatório divulgado pela OMS em janeiro. No documento, a entidade destacou a ação do Brasil contra o tabaco, uma vez que o país conseguiu uma redução de 35% desde 2010. A pesquisa Vigitel apontou ainda que em 2006, 15,7% da população brasileira fumava. Em 2023, esse número estava em 9,3%. Se fizermos o recorte dos últimos 15 anos, o percentual caiu de 14,8% para 9,3%. Já em relação ao consumo de álcool, de uma maneira geral, os números subiram nos últimos 15 anos, mas sem uma variação significativa, de 17,2% para 20,8%. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Laura Cury, que é coordenadora do projeto Álcool da ONG ACT Promoção de Saúde. Boa noite, Laura. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, Gustavo, a todo mundo que está nos escutando, assistindo. Um prazer estar aqui. Bom, como que a gente explica uma queda considerável nesse número de fumantes ao longo aí dos últimos anos e esse número em relação ao álcool que se manteve ali praticamente estável, mas com um aumento de mulheres jovens bebendo mais? Bom, com relação ao tabaco, a gente tem um movimento histórico que é muito importante, que aconteceu no mundo e, sem dúvida, também no Brasil, de políticas públicas regulatórias, né? Então, existe um tratado internacional, o primeiro tratado internacional de saúde pública, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que estipula uma série de medidas e de políticas públicas que podem ser utilizadas para reduzir o consumo do tabaco. E o Brasil, acho que tem sido, de um modo geral, muito feliz em implementar políticas públicas que são capazes de reduzir o consumo, como, por exemplo, as políticas de preços e impostos, né? Então, a gente sabe, se a gente aumenta o preço, a gente diminui o consumo, políticas de restringir publicidade e propaganda, de ter ambientes livres de fumo, advertências sanitárias nos maços de cigarro e assim por diante. Então, essas medidas, essas principalmente, mas outras medidas também, foram fundamentais para a redução da prevalência no Brasil. O Brasil é um exemplo global, né, de sucesso em políticas de controle do tabaco. Agora, a gente tem toda essa experiência com o controle do tabaco, com álcool a gente ainda tem muito por fazer no país, né? Então, acho que isso ajuda a explicar esses números, que, enfim, a gente não vê essa redução, pelo contrário, a gente vê um discreto aumento, né, no consumo de álcool do país, porque a gente não tem praticamente nenhuma política regulatória para o álcool. Laura, pegando o gancho, da questão do álcool, a gente vê cada vez mais inundando nas propagandas novos tipos de bebidas, e especialmente destinada a jovens. O quanto isso pode influenciar nesse aumento? E também é possível dizer que a pandemia também foi uma das que propiciou um maior aumento no consumo do álcool, uma vez que muitos foram buscar na ansiedade, a cura para a ansiedade, justamente abusar da bebida alcoólica? Bom, sim e sim, Gustavo. Eu acho que a questão da publicidade do álcool, eu acho que é uma grande indutora do consumo. A gente tem no Brasil uma lei que regulamenta o tabaco e que também regulamenta o álcool, mas como vocês podem ver aí na tela, essa lei ela não contempla a cerveja, que é a principal bebida consumida no país, assim, de longe. Então, ela é por grau etílico, então dentro dessa legislação a cerveja ficou de fora, o que faz com que ela esteja presente em vários meios de comunicação de massa. Então, a gente tem propaganda de cerveja em qualquer lugar hoje em dia, fora as questões hoje de marketing digital. Existem vários produtos que são voltados para determinados públicos, como o público jovem, como a questão da mulher, né? Então, hoje em dia a gente tem bebida que é de baixa caloria, ou bebida mais adocicada, bebida que zero álcool, que nunca é zero álcool de fato, mas enfim, são vários tipos de bebida que buscam aí diferentes nichos de pessoas para que possam começar
né, a começar a beber, né, que possa ter a iniciação dentro do uso da bebida alcoólica. Com relação à pandemia, sim, a gente viu um aumento do consumo de álcool durante a pandemia, muito voltado pela questão, como você mesmo pontuou, né, de estresse, né, conseguir lidar com essa nova, né, com a crise sanitária, crise econômica, o isolamento social. Então, né, diversos estudos mostraram isso. Houve uma propaganda intensa também de álcool durante esse período. Então, a gente viu em diversas lives, sempre, né, as pessoas estavam consumindo álcool, o que ajuda a normalizar o consumo de um produto que a gente sabe que é nocivo, né? Então, a gente, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas mostram que qualquer beber, né, a pessoa incorre em algum nível de risco. É claro que quanto mais, pior, mas qualquer ingestão de álcool a pessoa já incorre em algum nível de risco, ou para si mesma ou para terceiros. Laura, eu tenho um dado aqui que me chamou demais a atenção, que é o seguinte: 75% das pessoas que fazem uso abusivo do álcool acham que estão consumindo moderadamente. Quer dizer, não existe um limite seguro para o consumo de álcool, logo a pessoa ela perde essa noção. Como saber quando ele se torna prejudicial? Então, obrigada, Renata, pela pergunta. O que a gente tem, e que geralmente é colocado, inclusive nas pesquisas, né, Vigitel, que foi citado aqui, é que o consumo abusivo, esse consumo nocivo, né, um padrão particularmente problemático que a gente utiliza, que é o beber em binge, é de 4 doses para mulheres e 5 doses para homens numa mesma ocasião. Agora, essa questão de beber moderado, ela é muito ambígua. Inclusive, a indústria do álcool, ela se utiliza muito dessa estratégia para conseguir vender os seus produtos. Então, o que é beber moderadamente? É uma questão muito subjetiva, depende muito de quem é a pessoa, qual é o seu histórico. E como eu disse, cada vez mais, né, as evidências científicas têm mostrado que nenhum tipo de consumo está totalmente isento de risco. Então, por muito tempo, e ainda hoje, né, se propaga a ideia de que beber, por exemplo, uma taça de vinho ao dia, vinho tinto faz bem ao coração. Hoje em dia a gente sabe que qualquer dose, né, qualquer tipo de álcool, né, o problema, na verdade, está no etanol, ele sim ou é nocivo para a saúde. Claro que quanto mais, pior. Mas essa ideia de beber com moderação, ela é em si muito ambígua e problemática, muito utilizada pela indústria do álcool para poder promover esse produto. Laura, eu quero voltar rapidamente no tabaco antes da gente terminar, porque, como você mencionou, e a gente tem acompanhado, a gente tem tido uma evolução, principalmente no Brasil, os números mostram isso. No entanto, a gente tem um fenômeno recente dos cigarros eletrônicos. A falta de regulação, a discussão com a sociedade, mas ainda não chegando a um consenso, pode prejudicar esses números positivos que a gente vinha acompanhando nos últimos anos? Sem dúvida, né? A gente teve muitos ganhos historicamente, mas a gente sempre precisa estar alerta e continuar os esforços aí para regulação. Então, existem algumas questões, eu acho que os números, né, como você mesmo mencionou, eles vêm caindo, porém, eles vêm caindo num ritmo menor, ou seja, a gente está tendendo a um certo estacionamento, né, na prevalência de uso de tabaco na população brasileira. Isso é devido a alguns motivos. Por exemplo, que a gente não tem mais, não existe um aumento de preço para o produto de tabaco desde 2016, né? Então, a política, como eu falei, a política de preços e impostos, ela é a principal medida para reduzir o uso, né, o consumo pela população. Então, como a gente não tem um aumento de preço desde 2016, com a questão da inflação, etc., efetivamente, né, proporcionalmente, o tabaco se torna mais barato, portanto, mais acessível para a população. Esse é um dado. O outro dado, como você muito bem mencionou,
são os cigarros eletrônicos, né, e outros dispositivos eletrônicos para fumar. Esses produtos, eles são muitas vezes apresentados como sendo aí, né, de redução de danos. O que a gente sabe também é que eles são sim prejudiciais à saúde, muitas vezes de uma maneira muito mais rápida, inclusive, do que o cigarro tradicional. Eles atraem principalmente a população jovem, então, mais uma vez, a gente está induzindo, né, uma pessoa que talvez nunca tenha fumado antes, né, a começar a fumar. Então, uma porta de entrada para o tabaco é o cigarro eletrônico, porque eles são modernos, eles têm um cheiro legal, eles são, né, tem sabor, tem cara de produto tipo iPhone, enfim. Então, essa é uma questão. No Brasil, o cigarro eletrônico, ele é proibido desde 2009, então a gente está aí na vanguarda, né, dessa parte de regulamentação. De qualquer maneira, a gente sabe que ele é muito utilizado, né, no Brasil, de maneira ilegal, diga-se de passagem. Mas acho que, sem dúvida, esse é um dado, né? Não é todo mundo que usa o dispositivo eletrônico fumar, ainda é uma proporção pequena, mas, sem dúvida, a gente precisa ficar atenta a essas e outras estratégias para que as pessoas se iniciem, né, no mundo do tabaco. Tá certo, Laura. Agradeço demais pela entrevista. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Uma boa noite e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. O Rio de Janeiro ampliou a faixa etária da vacinação contra a dengue. A meta da prefeitura é imunizar 345 mil jovens.